Olá, ao receber o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken em Ramallah, na Cisjordânia, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, impôs sua condição para assumir o controle da faixa de Gaza no fim da guerra entre Israel e o movimento de resistência islâmica, o Hamas. Mahmoud Abbas exige uma solução total do conflito com a criação da Palestina independente em Gaza e na Cisjordânia, incluindo o setor oriental de Jerusalém. Israel dividiu a faixa de Gaza em duas entre o norte e o sul. O comando militar israelense declarou que vai permitir a saída dos civis que quiserem deixar a cidade de Gaza, que está sitiada, e também de deixar a metade norte do território. Neste domingo, os soldados de Israel abriram a principal estrada do território de 10 da manhã às 2 da tarde, como tinham feito no sábado. No sábado houve algum incidente com milicianos do Hamas e a estrada foi fechada. O serviço árabe da rádio e televisão pública britânica BBC noticiou que há combates corpo a corpo no norte, no sul e no centro de Gaza. A Força Aérea de Israel voltou a fazer bombardeios intensos a 450 alvos do Hamas em Gaza em 24 horas. Até agora, 48 prédios das Nações Unidas foram atingidos nos bombardeios israelenses, inclusive escolas onde havia pessoas se abrigando. Mais de 1,5 milhão de pessoas fugiram de casa, mas ainda há cerca de 30 a 40 mil civis no norte de Gaza. A cidade de Gaza está cercada, Israel está invadindo. Israel considera a cidade de Gaza como o principal centro de operações das brigadas Al-Qassam, o braço armado do Hamas. O Hamas acusou Israel de realizar bombardeios perto de hospitais e Israel alegou que o Hamas tem posições de artilharia instaladas dentro de 2 ou mais hospitais. As telecomunicações com o território palestino estão cortadas por Israel pela terceira vez. Desde o início da guerra, não tem telefone nem internet, o que prejudica o trabalho do Crescente Vermelho, a Cruz Vermelha dos países muçulmanos. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, exigiu o restabelecimento imediato das telecomunicações para não prejudicar o trabalho das equipes de socorro. A Organização Mundial da Saúde já registrou mais de 100 ataques a serviços de saúde na faixa de Gaza. Desde o início da guerra, em 7 de outubro, o dia do ataque terrorista do Hamas, quando mais de 1.400 israelenses e estrangeiros foram mortos, pelo menos desde o início da guerra, pelo menos 9.770 palestinos foram mortos na faixa de Gaza, sendo 4.800 crianças, de acordo com dados do Ministério da Saúde do Hamas, que governa Gaza. Esses números não foram confirmados por fontes independentes. O exército de Israel diz que matou 1.500 terroristas que invadiram o país em 7 de outubro. Também não há confirmação desse número. Um míssil antitanque da milícia fundamentalista xiita Hezbollah, o Partido de Deus, míssil disparado do sul do Líbano, matou um civil no norte de Israel, que por sua vez matou 4 civis de uma mesma família libanesa, uma mulher e 3 crianças. Todos os dias há escaramuças nesta fronteira entre o Líbano e Israel, que pode ser uma segunda frente da guerra. Na sexta-feira, o líder do Hezbollah, Sheikh Hassan Nasrallah, indicou que não quer uma guerra total com Israel, pelo menos por enquanto. Em crises política e econômica crônicas, o Líbano quer menos ainda. Israel evacuou 20 vilas e kibbutzim numa faixa de 2 quilômetros da fronteira com o Líbano. Um relatório de inteligência concluiu que o ataque terrorista do Hamas deveria ser realizado durante a festa religiosa do Pessah, que festeja a passagem dos judeus pelo Mar Vermelho ao se livrarem da escravidão no Egito, festejada neste ano de 5 a 3 de abril. O Irã teria adiado o ataque para não prejudicar negociações com os Estados Unidos, que liberaram 6 bilhões de dólares para a ditadura dos Ayatollahs e da Guarda Republicana, em troca da libertação de 5 reféns
de 5 presos norte-americanos detidos na República Islâmica. Com o início da guerra, os Estados Unidos mandaram o Catar congelar o dinheiro que era do Irã, estava congelado e só poderia ser usado depois de entregue ao Catar para fins humanitários. O Hamas e o Hezbollah têm programas sociais, poderiam receber o dinheiro em sigilo como se fosse para obras benemerentes. Sob pressão para renunciar, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu se apressou em desmentir notícias divulgadas domingo à noite pelo Canal 12, o principal da televisão israelense, e outros meios jornalísticos. A notícia é que o governo estaria investigando possíveis ligações do ataque terrorista do Hamas com a greve dos reservistas de Israel e a ameaça de não se apresentarem em protesto contra a reforma judiciária que o primeiro-ministro quer aprovar para não correr o risco de ir para a cadeia em processos de corrupção. Netanyahu disse que na hora da guerra todos se apresentaram e que a vitória depende da união de todos os israelenses. Ele recuou sob pressão, entre outros, do ex-primeiro-ministro e ex-comandante das Forças Armadas de Israel, Benny Gantz, que escreveu o seguinte: Netanyahu tem de retirar suas palavras clara e inequivocamente. Fugir da responsabilidade é colocá-la nos outros, e colocá-la nos outros é prejudicial ao Estado de Israel. Mais de 100% de nossos reservistas se apresentaram para o serviço militar desde 7 de outubro. Essa é a nossa resposta aos nossos inimigos, concluiu Benny Gantz. Netanyahu também recuou e não demitiu o ministro do Patrimônio Histórico, Amichai Eliyahu, do partido Poder Judaico. O ministro foi suspenso depois de sugerir que as Forças Armadas de Israel usassem armas nucleares em Gaza. Poder Judaico é um partido de extrema-direita a favor da supremacia dos judeus. Já foi acusado até de nazista na Knesset, do parlamento israelense, o que não é pouca coisa. O ministro se defendeu, alegando que qualquer pessoa sensível sabe que o comentário sobre o possível uso de armas nucleares em Gaza era metafórico. O líder do partido de Eliyahu é o ministro da Segurança Nacional, Itamar Ben-Gvir, um dos mais extremistas do governo, mais extremista da história de Israel. Ben-Gvir convenceu Netanyahu de que a demissão seria uma punição forte demais para a chantagem atômica do ministro do Patrimônio Histórico israelense. Depois de não conseguir que Israel faça pausas humanitárias, mesmo temporárias e localizadas, o secretário de Estado norte-americano se reuniu no sábado com líderes árabes que voltaram a pedir um cessar-fogo imediato e mandou recados ao Irã para não ampliar o conflito. Um submarino nuclear dos Estados Unidos, o USS Michigan, chegou a águas do Oriente Médio. O Pentágono divulgou uma foto na madrugada de na madrugada de segunda-feira, mostrando o submarino cruzando o Canal de Suez rumo ao Mar Mediterrâneo, o que é raro e uma advertência a potenciais inimigos de Israel. Submarinos nucleares costumam operar em sigilo. Blinken esteve com o presidente da Autoridade Nacional Palestina, esteve no Chipre também para corredar um corredor humanitário até a faixa de Gaza, e foi ao Iraque, onde várias milícias ligadas ao Irã ameaçaram bases norte-americanas. Ele prometeu retaliação. Nesta segunda-feira, o chefe da diplomacia norte-americana chega à Turquia, aliada na Organização do Tratado Atlântico Norte, a OTAN, mas o ditador Recep Tayyip Erdogan retirou o embaixador turco de Israel em protesto contra a guerra, e a Turquia é um dos países que financiam o Hamas. Em entrevista à TV norte-americana CNN, a rainha Rania, da Jordânia, que é palestina, criticou a remoção forçada de civis em Gaza, deplorou as mortes de civis inocentes, pediu um cessar-fogo imediato e destacou a necessidade de atacar o que chamou de raízes do problema: a ocupação de territórios árabes por Israel, que é ilegal à luz do direito internacional,
as colônias ilegais de Israel em zonas de ocupação, que também é proibido. A guerra de conquista e a colonização de territórios ocupados são proibidas pelo direito internacional. Citou ainda o desrespeito às resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas, que pedem a retirada de Israel de territórios ocupados. Os judeus da Europa voltaram a viver com medo diante do aumento de atos antissemitas desde o início da guerra no Oriente Médio, reconheceu no domingo a Comissão Europeia, órgão executivo da União Europeia, citando que isso lembra os períodos mais sombrios da história. Nesses tempos difíceis, a Europa se coloca ao lado de suas comunidades judaicas. Condenamos esses atos ignóbeis nos termos mais firmes, diz uma nota da Comissão Europeia. Uma sinagoga na Alemanha foi atacada com coquetéis Molotov, que são bombas incendiárias caseiras. Na França, casas de judeus foram marcadas com a estrela de Davi. Um cemitério judaico foi profanado na Áustria. E na Espanha houve ataques a sinagogas e lojas de judeus. A Comissão Europeia disse que isso vai contra tudo que a Europa representa, nossos valores fundamentais e nosso modo de vida. Vai contra o modelo social europeu fundado na igualdade, na inclusão e no respeito aos direitos humanos. Judeus, muçulmanos, cristãos e qualquer pessoa devem viver sem medo da discriminação e da violência por causa de sua religião ou identidade, afirma a Comissão Europeia. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, no Thread e no Facebook, onde colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado pela sua atenção. Shalom, que é paz em hebraico. A paz, salam aleikum, a paz esteja convosco em árabe. Até mais. Tchau.